Geração solidária. Oferecimento: Unimed. Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial. E a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença. E ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. Estou trazendo como nosso primeiro entrevistado, nosso bate-papo aqui no Estúdio da TV Candidez, no nosso programa Geração Solidária, que é feito com muito amor, com muito carinho para você, para levar para tua casa, para você internauta também, esses temas serão tão ricos. Hoje eu teria o prazer de bater o papo com Renato Ferreira, que é psicólogo, professor, escritor, um ser humano, assim, super especial para o programa. E para você também, pode ter certeza disso. Esse tema de hoje que nós iremos abordar, ele é muito rico, ele é muito do momento. É a doença do século. Não sai daí que estão voltando já já. Nutrigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Taxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221 3200. Muito bem, pessoal. Apresento o Renato Ferreira aqui no Estúdio da TV Candidez. Muito enaltece o programa, né? A gente fica lisonjeado com a presença dele no programa. Sabe por quê, Renato? Porque todos os temas que você aborda aqui no programa, o telespectador tem dado assim, um retorno pra gente muito positivo, sabe? Porque são temas assim, muito pertinentes para o mundo que a gente vive hoje. Doença do século. Terapia, ela é um suporte importantíssimo, até na busca de uma solução, de uma resposta imediata, né? Para casos assim extremos, né? E não é só nos casos extremos, não. Quando a gente pensa quem está nos assistindo, vamos pensar ali, quantos desafios, né, vocês nos estão passando, nós nos estamos passando todos os dias. Quantos enfrentamentos a gente tem que fazer no trabalho, quando você tem um conflito. Sim. Na situação de amigos, né? Quando você confia em alguém, trai a sua confiança. Num relacionamento, quando você está ali no auge, preparando para um casamento, e aí o outro, né, te abandona, que aquele sentimento é do abandono, quando eu vou embora, sem ter nada que responde aquilo. Mas a busca do profissional te alivia, te dá uma resposta para você sobressair, sobreviver esse momento. Ele responde comportamentos. Então, por mais que a gente passa por isso, tem pessoas que é resistente porque fala assim, não, isso vai passar. Nós temos uma cultura de ser forte. Mães que carregam a família toda depois que o pai foi embora, ou que ele partiu, ou que morreu por algum motivo, as mães têm extrema necessidade de ser mães heroínas, fortes, não é sensível, não chora, não fala de sentimentos em casa. Eu levo a minha família.
porque aí eu não posso permitir em nenhum momento ter uma imagem fraca de quem eu sou, de quem eu percebo. Por isso que é tão desafiador, a gente não fala que é difícil, são desafios que a gente tem que entender para ir quebrando os paradigmas. Aí é desafiador eu falar assim, chegou um momento que eu posso buscar algo a mais, buscar a visão terapêutica, ela vai te dar esse algo a mais, uma percepção diferente do que eu estou vendo. Ela vai fazer meu cérebro entender ao longo de uma história. E olha como é que o processo terapêutico é bom. Vou dar um exemplo para quem está nos vendo, entender como que é bacana a gente associar a nossa vida, que é esse retrovisor, e a gente entender esse contexto total. Eu atendi uma paciente há muitos anos atrás, que ela já tinha lá seus 43 anos e nunca tinha relacionado com ninguém. E no processo terapêutico ela fala assim, eu sinto que na busca dos meus relacionamentos, eu sou uma pessoa solitária. É diagnóstico, solidão, isso é importante a gente poder buscar isso na história, porque é sentimento. E aí eu me vejo sentado numa escada, olhando as pessoas passar no passeio e pensando, quem será que veio para mim? Quem será que no meio dessas pessoas é alguém para mim? E aí a gente foi buscar isso numa análise mais profunda. Entendi. E o tempo passou, já na sua 4ª sessão, se não me engano, ela busca uma memória, ela já tinha esquecido que me contou isso, porque agora ela trouxe uma memória nova. E a memória que ela trouxe o pai viajava. Sim. Isso quando ela tinha de 4 para os 7 anos. Sim. E aí ela sempre perguntava, mãe, papai chega hoje? Aí a mãe falava, seu pai chega hoje. E aí ela lembra que no período da tarde, ela sentava na escadinha do alpendre da casa e ficava esperando o pai chegar. Verdade. Entende como que isso é importante para ela entender as relações dela hoje? Por que é tão desafiador para ela ter alguém na vida? Porque ela está buscando o pai passar o tempo todo sentada na escada. Não, muito bem. E essa é a visão dela de memória. Então, o processo terapêutico nos ajuda a revisitar nossas memórias, para entender muitos sentimentos que a gente carrega hoje. Ele faz a gente visitar comportamentos para entender por que eu sou tão impaciente assim. Por que ser contrariado me fere tanto? A gente fala tanto das crianças contrariadas, fica rebelde e a criança espernia. Nós adultos também. Quando a gente é contrariado num relacionamento, a gente entristece, a gente magoa, a gente silencia, não quer conversar mais. A gente, quando tem uma fala que vai desacordo daquilo que eu quero que seja, a gente emburra, adultos. Então, às vezes, a gente está cobrando das crianças comportamentos que são nossos e a gente precisa revisitar essa memória para a gente ter mais paciência com a gente mesmo, porque a gente está se cobrando o tempo todo. E aí, é nessas autocobranças, às vezes, silenciosas, que faz a minha vida não ir para frente, que faz eu me travar. Porque a gente já atendeu casos de pessoas que não mereciam ser felizes, não mereciam ter nada melhor na vida, porque a todo tempo a fala que vinha lá daquela infância, de 4 aos 7, 7 aos 13, era assim, você não dá conta. Isso aí, carregar uma família irresponsável, sem juízo. Então, o que a gente sempre fala quando os pais nos procuram para isso? Sejam bênçãos na vida dos filhos, abençoe eles. Ao invés de a gente diminuir isso, porque eu não sei qual que é o impacto disso na vida dele de 20 anos, 30. Quando a gente trabalha no mês de setembro, né, que já passou e a gente tem que trabalhar o ano todo, uma pessoa quando ela vai contra a própria vida e você pega aquele estudo de caso, é tudo muito simples, porque que as pessoas não querem mais viver. Tudo muito simples, é quase nada. Quase nada pra gente. Mas pra pessoa, né? Mas pra pessoa, quando ela perde o emprego e vai contra a própria vida, não é pelo emprego, é pela memória. A memória de que eu acabei de perder o emprego, meu filho acabou de nascer. E aí, a hora que ele vincula o emprego na responsabilidade que ele herdou da família, do pai e da mãe, que tem que dar conta da família, o homem tem que ser arrimo, você tem que dar conta, você tem que ser forte, tem que ser bom. Ele não vê outra solução que não seja morrer. Porque não é sobre o emprego, é sobre a história que nós carregamos. Por isso que eu falo que cada encontro que a gente tem com as pessoas tem que ser de grande valor.
Porque se a gente soubesse o que cada um passa, a gente respeitaria muito mais. Com certeza. Se a gente soubesse o que cada um vive, nós seríamos muito mais pacientes com a gente. Com certeza. Por que com a gente? Conosco. Para a gente começar a ver o outro dentro de um contexto que muitas vezes tem que ter um sentido para ele ser assim. O bandido tem que ter um sentido para ele ser assim. Quem faz o mal tem que ter um sentido para ele ser assim. Porque o mal não é só do mal, ele tem uma origem. Nada vem de hoje, tudo vem de uma origem. Então, quando alguém comete algo estrondoso, extraordinário, você fala, gente, da onde que é a origem disso? Porque quando a gente sempre a resposta vê, para isso, né? tem base para tudo. Leonardo Boff ainda fala, nós fomos feitos para transcender o limite. Sim. Então, se eu penso que aqui eu já cheguei, eu tenho mais um horizonte sem fim para frente. Então, nós não temos limites. O limite ele tem que vir no diagnóstico das necessidades. E quando eu preciso de quê? Sim. Quando eu tenho telefone, ele me serve para quê? Sim. Quando eu tenho essa família me traz o quê? Por que esse questionamento é importante? Porque dentro da minha casa tem que estar melhor do que o bar, dentro da minha casa tem que estar melhor do que a rua, sim, dentro da minha casa tem que estar melhor do que várias escolhas de possibilidades que eu tenho. Sim. Porque ali é um lugar da escolha. Então, se algo não está bom dentro da minha casa, o diagnóstico é, temos que mudar. Porque se eu escolhi, lá tem que estar bom. Não tem outra opção de ter um lar que não esteja em paz, em equilíbrio, em organização. Ele tem que dar prazer de voltar. Então, isso são os nossos diagnósticos, que serve para a criança, serve para o telefone, serve para o casal, serve para quem está pensando em casar, serve para quem está pensando em namorar, para pôr as suas normas, suas regras, os seus limites, as suas permissões. Ele serve para isso, para fazer os ajustes. Porque uma vez feito, nós temos um caminho a seguir. Ótimo. E eu tendo o caminho a seguir, aí eu tenho a personalidade que faz eu ser quem eu sou. E não precisar tanto desse meio externo para me conduzir. Nós, gente, ficaria aqui 1 hora batendo papo com o Renato, né? Estou vendo na tela, mas é isso mesmo. É muito legal. Os temas que você traz para a gente, Renato, é tão importante porque ajuda as famílias, né, a encontrar essas respostas que muitas vezes, quando a gente não para, a gente deixa a coisa acontecer naturalmente. Mas quando você faz essa reflexão, você ajuda as famílias a repensar realmente até o comportamento dentro da sua própria casa, como criar seus filhos e como participar da vida dos seus netos e por aí afora, né? Então, e não tem como a gente fazer isso se eu não tiver esse autoconhecimento, sim, se eu não tiver esse diagnóstico do como que eu sou perante as coisas que eu sinto. Então, por isso que sempre é bom a gente estar alimentando dessa meditação que a gente tem que fazer pra gente primeiro. Isso aí. Bom, pessoal, e no próximo programa, o Renato vai trazer pra gente esse meu amigo psicólogo, escritor, maravilhoso, um ser humano assim, encantador, que enriquece muito o programa da gente. O Geração Solidária, ele ganha muito com a presença sua, Renato. Obrigado mesmo, viu? Porque no próximo programa, nós vamos trazer um tema muito legal que a gente conversou anteriormente, que é a questão das próprias empresas, dificuldades hoje de você ter mão de obra, porque há uma busca meio que ilusória, né, das pessoas em tentar conseguir ganhar facilmente, né, mais dinheiro, enfim, e realmente ganha. Mas o que nós estamos perdendo com isso, não é isso? Então você não pode perder. O próximo programa é muito legal, não é isso, Renato? Verdade. E aí vamos abordar isso de uma maneira assim bem reflexiva para o nosso tempo, a nossa família. Muito obrigado, Geraldinho. Meu amigo, muito obrigado mesmo. O Instituto Embeleze está presente em todo o Brasil e em 20 anos já formou mais de 2 milhões de profissionais. Com os melhores especialistas e a melhor metodologia, você se profissionaliza e transforma a sua vida. Cursos de cabeleireiro, manicure, maquiador, designer de sobrancelha, designer de cílios, barbeiro e muito mais. Acredite em você e realize o seu sonho. Instituto Embeleze, paixão pela transformação de vidas. Doutora Juliana Ferreira, que é oncologista especialista em oncologia pelo Hospital Felício Roxo, é oncologista na clínica Dom
aqui em Divinópolis e em Formiga, coordenador do ambulatório de tumores hereditários aqui na Dom Oncologia. Doutora, prazer muito grande a gente conversar, apesar de um tema tão importante, mas tão do momento tão atual, que fala também de prevenção, que fala de cuidados da saúde da mulher, né? Câncer de mama. Mês de outubro é outubro rosa, para que a gente possa fazer a nossa reflexão, para que a mulher possa continuar fazendo sua autoavaliação e também começar a se programar, realmente se preocupar, porque é uma enfermidade, é uma doença que cresce assustadoramente, não é isso? Isso. Sim. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui e para esse bate-papo e também assim para ajudar na conscientização das mulheres, né, em relação a esse autocuidado. Sim. Outubro a gente celebra esse movimento do Outubro Rosa, Sim. que foi iniciado na década de 90, com o intuito de incentivar as mulheres a fazerem esse rastreamento para a gente poder chegar no diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Então a gente sabe que o câncer de mama é o câncer mais prevalente nas mulheres. Sim. Em todo o mundo, aqui no Brasil não é diferente. Sim. A estimativa é que para esse ano de 2024 nós tivéssemos mais de 70 mil casos novos de câncer de mama. E a gente, lembrando que a gente tem a mamografia, que é um exame disponível no SUS. Sim. E que é o exame assim, primordial que as pacientes devem fazer. Sim. Né? O autoexame é outro exame muito importante e que deve ser feito sempre pela própria pessoa. Ter o cuidado e ter assim, o conhecimento do próprio corpo. Sim, então é importante quando a mulher observar alterações que surjam nas mamas, como por exemplo, algum nódulo, alguma retração do mamilo, alguma descarga diferente, né? Dor. Então é muito importante esse autoexame, esse autocuidado e a questão dos exames como a mamografia. Sim. Como eu disse, estão disponíveis no SUS. Sim. A gente recomenda que as mulheres comecem a fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, que hoje é a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Sim. A gente tem uma divergência nesse dado que o Ministério da Saúde orienta a mamografia entre os 50 e 69 anos. Sim. Mas na prática a gente já tem feito a partir dos 40 anos e o diagnóstico precoce da doença inicial aumenta a chance de cura, né? Então, quanto antes for descoberta a doença, maior a chance de cura dessa paciente. Então, é extremamente importante. Com certeza a Dom tem a campanha dela, até para informação dos seus pacientes lá, né, que vão até a Dom. E a gente quer chamar a atenção para você que está em casa, né, que vá à tua unidade de saúde então, busque informação sobre o autoexame, né, como cuidar, porque a saúde é fundamental, é primordial para a tua vida. Você é jovem, né? Acho que pode ser jovem também, né, não esperar ter 40 anos para poder fazer uma idade. De forma alguma, a partir dos 18 anos, acho que as meninas, as jovens já devem começar a fazer no autoexame das mamas, né? Importante realmente, né? Falo isso porque, né, eu vivi, né, como em casa com a mamãe e o papai que teve câncer, né? Então a gente sabe das dificuldades que é lidar com um paciente oncológico, a gente precisa de estar ajudando, já que tem um canal aberto, né? Oferecer isso como informação. Não tenha medo, vá buscar informação na sua unidade de saúde, vá buscar informação com o profissional da mastologia, vá fazer o seu exame, não deixe realmente a coisa passar e você, puxa, por que eu não fiz? Não é verdade, né, doutora? Importante demais. Vou falar mais sobre dados. Hoje o Brasil, ele vem avançando muito. O que de novo os serviços de saúde oncológicos estão trazendo aí no tratamento do câncer de mama? Você tem? Sim, a gente está passando, na oncologia, a gente está passando por um momento assim, de grande evolução. Sim. O tratamento era muito baseado em cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, que a depender do tipo de câncer de mama, né, seria direcionado ou não. E agora a gente tem uma chegada de novas drogas, como os imunoterápicos, as chamadas droga-alvo, que agem, né, diretamente no alvo específico. E agora o novo grupo de drogas que a gente chama de ADCs, que são anticorpos droga conjugados. Então estes medicamentos, eles vêm trazendo números
promissores, né, em relação ao tratamento. Isso no mundo todo, e o Brasil atuando agora e abrindo. No mundo todo, e essas drogas têm chegado no Brasil, já são de uso nosso na clínica. Sim, que bom. Né, as nossas pacientes têm acesso a esses medicamentos. Sim, sim. É claro que existem critérios para indicação de uma droga ou de outra, claro. A depender aí do subtipo, porque assim, o câncer de mama ele não é uma doença única. Sim. Ele é uma doença que existem vários subtipos ali dentro daquele grupo. Sim. Então a gente tem que individualizar, avaliar todas as características para poder definir esse tratamento e indicação dessas drogas. Sim. E essa questão, eu até queria reforçar em relação a essa questão do caso de câncer na família, né? História familiar positiva para câncer, câncer de mama, dentre outros. Sim. Porque hoje, inclusive, a gente, né, atua cada vez mais nesse setor de a gente estratificar, individualizar para poder ter uma atenção bem direcionada para aquele paciente, porque cerca de 10% dos tumores são relacionados a essas alterações genéticas, né? São tumores hereditários que a gente fala. E a grande parcela ainda está muito atribuído a fatores externos, estilo de vida, mas quando a gente consegue identificar um indivíduo que está dentro desse grupo, dos 10%, e iniciar um rastreamento adequado para ter essa oportunidade de ou diagnóstico precoce ou prevenção, né? Então a gente entende que está fazendo, com certeza, fazendo o melhor ali para aquele, né, para o combate ao câncer, para a cura do câncer. Fala pra gente o endereço da Dom, onde é, doutora? Aqui em Divinópolis, né? A Dom aqui em Divinópolis, a gente está localizado no bairro Santa Clara, na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, número 1990. O Altair, o técnico de enfermagem, enfermeiro, né? Ele, grande amigo meu, todo ano ele veio falar. Então ele me indicou a doutora Juliana para conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema tão rico e tão importante nesse mês de outubro, para levar para você que está em casa. Doutora, eu quero te agradecer muito, muito obrigado, viu, por participar hoje e a gente bater esse papo e levar um pouco de informação e alertar a população de que é importante o autoexame, de que é importante, né, também ter o acompanhamento de um profissional e, se necessário, fazer a mamografia, né? E os avanços que a tecnologia também, que a medicina, né, tá conseguindo aí para salvar vidas, não é verdade? Claro, eu que agradeço o convite e assim, aproveitando como só para, às vezes as pessoas não sabem, e nós estamos em outras cidades que não Divinópolis. Sim. Então, inclusive com esse objetivo de levar a saúde, né, para mais perto do paciente. Sim. Então a gente tem unidade na região em Formiga, em Pará de Minas, Nova Serrana, aqui em Divinópolis, né, e outras 7 Lagoas, Ouro Preto, Itabirito, Belo Horizonte. Então, assim, a assistência está próxima do paciente. Com certeza. Acho que cabe a cada um buscar esse aconselhamento, esse acolhimento, para a gente poder caminhar juntos aí. Ótimo. Né, para a gente ter sucesso. Amém, é isso mesmo. E você que está em casa, pode mandar perguntas, algumas sugestões, enfim, que a doutora Juliana, além desse dia de hoje, quem sabe outros dias ela volta, porque o Geração Solidária é porta aberta para todos os profissionais da saúde. Eu tenho o prazer, mais uma vez, de receber nos estúdios da TV Candidez, aqui no quadro da Geração Solidária, Saúde em Pauta, o meu amigo Ramon de Assis, naturopata. Olha quantos temas ricos, né, tem chegado para a gente. Além da bondade, além da espiritualidade, além dessa energia tão boa. Quando a gente está com o Ramon, a gente sente uma energia tão gostosa que o que ele passa para a gente, além do aprendizado, é sim, com certeza, um suplemento riquíssimo para a nossa saúde. Ramon, obrigado por mais uma vez estar conosco. E toda semana você traz um tema rico para a gente. Eu sou abençoado por ter você no meu quadro do programa Saúde em Pauta, a naturopatia fazendo diferença na vida de muita gente. Ô, Geraldinho, obrigado pelas carinhosas palavras, né? Me sinto muito bem aqui também do seu lado e levando informações que a gente julga ser tão importantes aí para as pessoas, né?
além de, claro, divulgar o trabalho da gente, a gente leva carinhosamente, com muita responsabilidade, essas informações. Sim. Obrigado mesmo, de coração. Nós vamos desenvolver um tema hoje. Pois é. Eu estou ansioso já. Pois é. E é um tema que é bem interessante, está em alta aí, né, nas mídias, muitos profissionais tratando, né, que é alimentação e suplementação. Sim. Primeiro vamos entender. A alimentação eu não preciso de apresentar, que todo mundo sabe do que se trata. Mas vou falar mais especificamente dessa denominação suplementação, né? Que de acordo com o próprio Ministério da Saúde, né, Anvisa, coloca o suplemento como o quê? Como um complemento da nossa alimentação. Sim. Então, às vezes as pessoas confundem, por exemplo, medicamentos com suplementos. E não tem nada a ver. Mesmo, né? Os medicamentos, em sua maioria, são os chamados farmacosintéticos, né? São todos desenvolvidos em laboratório, né? Em grande maioria, na sua totalidade, os medicamentos são substâncias que não existem naturalmente no planeta. Por isso é que existem tantos efeitos colaterais. Por quê? Porque o corpo não identifica aquilo como natural, né? Quando o nosso corpo recebe um medicamento sintético, ele não entende o que é aquilo. Sim. E, numa primeira instância, o organismo pode rejeitar aquilo, o que a gente chama de efeito colateral. Sim. E às vezes ele não rejeita de primeira instância, mas aí meses ou anos ele rejeita. O suplemento não. O suplemento são substâncias da natureza. Entendi. Os suplementos são substâncias que existem ou no planeta ou no nosso próprio organismo. Então, por isso, o nosso corpo não só aceita muito bem, mas precisa muitas vezes. E aí que eu vou desmistificar essas questões no programa de hoje, dizendo, olha só que dado interessante. Nós nascemos, né? Sim. E quando nós nascemos, o organismo da mamãe coloca ali todas as substâncias que nós precisamos para nascer. Sim. E tanto que muitas vezes acontecem abortos espontâneos, porque o organismo da mamãe às vezes não tem tudo para poder fornecer para aquele bebê, e ele acaba não nascendo. Entendi. Mas quando nasce, nós temos ali tudo que nós precisamos para a vida. Só que a partir do nascimento, olha só, os nossos sistemas que foram todos formados, os nossos órgãos, né, nosso cérebro, nosso sistema ósseo, né, no esqueleto, o nosso coração, todos os órgãos e sistemas, eles foram constituídos a partir de nutrientes. Sim. Que a mamãe forneceu inicialmente. Sim. Mas a partir do nascimento, todos os dias morrem células nossas e todos os dias nascem células. Sim. Numa faixa aí, né, que varia pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo de cada organismo, todas as células do nosso corpo são substituídas. Todas. O coração nosso que está batendo hoje, daqui 2 anos, ele terá sido trocado totalmente. Que legal. Totalmente. O nosso cérebro é a mesma coisa, todo o nosso corpo. Gente, é muito perfeito, né? Perfeito, mas vamos entender a reflexão disso. Se o corpo precisa substituir essas células, e ele precisou de nutrientes ao nascer, pelo que ele vai substituir essas novas células? Com o que ele vai fazer um novo coração, um novo cérebro, uma nova glândula? Entendi. Com nutrientes. E a pergunta é, que nutrientes que você está fornecendo para o seu corpo agora? Então, as pessoas, né, já fizeram um dogma disso, né, que quando a gente envelhece, a gente adoece. Não. Quando a gente envelhece e não fornece para o organismo o que ele precisa para se restabelecer, a gente adoece. Então, o detalhe é esse. A maioria dos adoecimentos, né, e percebam que ao longo da idade mesmo, eles se dão porque o corpo não tem força, né, até por falta de atividade física, e porque ele não tem os nutrientes adequados. Então, a gente tem que entender isso. Então, a boa alimentação, ela é imprescindível para quem quer ter saúde. Né? Aos 30 anos, fulano desenvolveu diabetes. Aos 35, ele desenvolveu hipertensão. É claro que foi pelos maus hábitos dele. Né? Então, é por isso. Mas tem na genética dele. Mas hoje, né, com o estudo da epigenética, a gente já sabe que não depende só, não é só a sorte de ter uma genética boa ou ruim.
você também cria um ambiente para essas doenças despertarem ou não. Então é entender que nós precisamos de suplementos para complementar, às vezes, o que a alimentação não nos fornece. E para isso, precisamos ou de um naturopata, ou de um médico integrativo, ou de um bom nutricionista, para que você supra todas essas necessidades. E aí sim, precisa ser calculado, né? O que você precisa e qual a quantidade do que você precisa para você ter boa saúde. Então, entender essa dinâmica de que a alimentação é imprescindível, mas também a suplementação hoje se tornou imprescindível para que a gente tenha boa saúde. Bom, a gente viu alguns depoimentos nas redes sociais de Ramon, do nosso amigo naturopata, de pacientes, né, pessoas que passaram pelo consultório, que foram atendidos pelo Ramon e que fizeram vários vídeos, né, assim, falando da importância do tratamento para a vida, né, não para a doença, mas para a vida, para a saúde dessas pessoas. É o que eu quero falar com você que está em casa, você que está assistindo o programa. Você já está vendo o rodapé aí da TV, o telefone de contato Ramon de Assis, naturopata, as redes sociais dele. Meu amigo, eu te convidar, tira um dia no mês para você ir ao consultório, consultar com um profissional de saúde. Eu falo do Ramon porque eu o conheço já e está conosco nesse projeto, Construindo Saúde mesmo. Vale a pena você tirar um dia por mês para cuidar de sua saúde. Olha, a gente gasta tanto tempo, com tanta bobagem, com tantas coisas que não teria necessidade de estar gastando, com tantas baladas vazias e tira uma hora por mês e vai ao consultório ou faça essa avaliação, porque vale a pena. Tua saúde, tua vida é mais importante do que as coisas que você faz, a má alimentação, do que ingestão de coisas que não industrializadas, que não soma nada na tua vida. Um profissional como esse vai te ajudar a conduzir a tua vida e cuidar do teu corpo, né? Tratar doenças. A gente costuma deixar para o momento que você está doente. Você pode fazer prevenção a vida toda e cuidar e viver longos anos. O grande problema é que a gente não faz isso, cultural, né? A gente deixa para ir no profissional quando está mal, está pegando mesmo e pronto. Não é isso? É verdade. É só um desabafo. E que bom, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver com a nossa proposta, né? E eu sempre digo, né, que olha que cultura nossa, né? Se uma pessoa que vai de ano em ano ao médico e faz o seu check-up de exames, chega lá, mostra os exames para o médico, digamos que os exames estejam todos bons. Aí o médico vai olhar e vai falar, olha, seus exames estão ótimos, pode ir embora. Chega um momento que seus exames não vão estar bons. Isso significa que, normalmente, o profissional da saúde, médico, nutricionista, é uma questão mesmo do nosso sistema. Está preparado para lidar com doença. Quando ela chega, aí ele vai cuidar da sua doença. Mas nós precisamos de pensar, e a naturopatia tem essa proposta, mesmo vendo que seus exames estão bons, mas cuidar dos seus hábitos. Seu exame está ótimo, mas como é que é a sua ingestão de açúcar? Eu uso açúcar normal, eu não tenho diabetes. Então diminua ou tire o açúcar, porque senão você vai vir a ter a diabetes. Então, assim, é uma cultura de promover saúde ao invés de ficar aguardando através dos exames a doença chegar.